Na ausência do nosso terceiro debatedor, que seria Carlos Magno da Fonseca, vamos para nosso último debatedor, que é o doutor Francisco Lúcio Pereira, que é o consultor do nosso advogado. O doutor Lúcio tem 15 minutos para expor os seus pensamentos. Muito bom dia a todos. É um prazer, é uma satisfação estar debatendo um tema desse, no momento em que parecem que as coisas estão todas consolidadas, né? E nós estamos aqui no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, no âmbito da Câmara dos Deputados. As discussões no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, elas precisam ser aprofundadas. E alguns conceitos e premissas muito importantes precisam estar muito bem fundamentados, muito bem delineados. E, senhores, a responsabilidade e o espectro de análise de uma Comissão de Seguridade Social e Família precisa ser muito mais amplo do que o universo da aplicação pura do direito. Nós iremos hoje aqui tratar do assunto, iremos também falar das decisões judiciais e vamos trazer à baila da discussão dessa comissão quais devem ser aqueles a gozar e usufruir dos direitos protetivos do Estado a família. O conceito de família por parte da Comissão de Seguridade Social e Família precisa ser muito bem delineado. As atribuições da Comissão de Seguridade Social e Família, elas são muito bem descritas no regimento interno. Então, todas as matérias relativas à família, a mulher, a criança, ao adolescente, ao idoso e deficiente físico deve estar sob o âmbito da sua compreensão, determinação. A comissão deve ter em mente a delimitação conceitual completa da família em suas discussões. Isso é o que está no regimento e na resolução 17 de 89. Ainda no bojo de suas preocupações, é necessário saber o quê? Em todas as suas decisões, ele deve permear toda a discussão. Primeiro, a sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro, a definição bem delineada e justificada do conceito referente à família, que teria o status de base da sociedade, de integrante da estrutura do Estado. Aquilo que faz com que o Estado não venha a cair, que perpetua o Estado, que dá sustentabilidade a ele. Isso tudo precisa ser muito bem discutido. O que é especial proteção do Estado? A Constituição, no seu capítulo que diz da família, da criança, do idoso, do adolescente, dá um enfoque muito grande a proteção da criança e traz exigências para que a família venha a dar proteção, educação e todas as garantias para que ele se torne o quê? Um cidadão independente, produtivo, autossuficiente, que talvez contribua mais para o Estado do que dependa dele. Vamos mais. E aí eu fui convidado a analisar o projeto e me deparei também com os relatórios das deputadas Manuela e a deputada João Moraes, que se faz aqui presente, a quem cumprimento. E verifica-se nos votos apresentados pelas relatoras
verifica-se que ali não há indicação de nenhum atributo ou característica inata aos homossexuais e às suas relações que os faça carecedores ou merecedores do gozo do benefício de pensão por morte do seu companheiro. Observe, existem projetos de lei que tentam, por exemplo, dar pensão pelo simples fato de ser índio. E aí fala-se, não, eles são hipossuficientes, eles são merecedores, eles têm um papel relevante na manutenção de uma cultura pré-colonial, não sei. Traria-se à baila da discussão de Seguridade Social e Família razões que poderiam ser justificadoras de uma concessão de um subsídio estatal a eles. Não é isso? É. Mas nos votos das relatoras, e eu vou dizer mais, em todas as decisões judiciais, que nós vamos tentar exaurir aqui um pouco, evocam-se argumentos com relação a uma igualdade e à não discriminação. Mas para dizer de que há igualdade, primeiro, nós vamos tratar mais adiante, de maneira mais aprofundada, eu preciso identificar qual é o atributo que fez existir o direito para o casal heterossexual. Por que é que, historicamente, ou até mesmo hoje, qual é a razão racional do Estado subsidiar uma relação? Nós vamos discutir isso aqui. Qual seria essa razão? Puxa vida! Mas como os relatórios só falam da concessão administrativa, por meio de uma portaria emitida no final do governo Lula, por meio de um ministro interino, que evoca um parecer da AGU, que apesar de ter sido aprovado pelo AGU nos termos em que foi apresentado pelo nobre colega da Previdência Social, também não lhe foi dado efeito vinculante, que é previsto no âmbito da lei que regula as atribuições da AGU. Ou seja, não é o parecer que vinculava o ministro, foi o ministro que quis dar o benefício. E, como se fundamenta apenas e tão somente nisso, e disse lá num parágrafo do relatório aprovado na CETASP, na outra comissão, de que a maioria dos brasileiros já acata, e a gente sabe que pelas últimas pesquisas, que ao contrário, uma pesquisa diz que 50% dos brasileiros são contrários à decisão do STF. A pesquisa, o conjunto da pesquisa é essa. Aí, se você for talvez fazer uma pesquisa com outra pergunta, você gostaria que os benefícios dados aos que se casam fosse estendido a todos que têm relação de mero afeto? Talvez o resultado fosse até bem outro. Mas aí está embutido um respeito às instituições, ao STF, que parece estar sobre nós. Senhores, não está. E vamos analisar, inclusive, a decisão cujo acórdão foi publicado tão somente no dia 13 de outubro último. Por favor, passe. Bem, no âmbito do relatório, cita-se a decisão do juiz federal no Rio Grande do Sul, que teve efeito vinculante sobre todo o território nacional, que já foi referenciado pelo nosso nobre colega da Previdência. E lá é dito assim, olha só, isso daqui parece lindo, maravilhoso, só que o nosso raciocínio ele não pode ser raso. Ele precisa ser profundo, e aqui na Comissão de Seguridade Social e Família, muito mais profundo do que pode ser no âmbito do judiciário. Olhem só. Efetivamente, a negativa, como o nobre colega do Instituto de chefe jurídico da área lá dos engenheiros, eu também como engenheiro, cumprimentando, ele disse, olha, efetivamente a negativa do INSS em reconhecer a companheiros homossexuais direitos previdenciários, sob o argumento de que não é devida a concessão desses benefícios no caso
de relação homossexual, fácil contido no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei da Previdência. E no artigo 226 da Constituição, parágrafo 3º, que diz que é a união estável entre homem e mulher, é violadora de diversos princípios e garantias constitucionais. Dizer e afirmar isso é preciso esmiuçar, é preciso estabelecer efetivamente qual é o atributo igual, é preciso dizer efetivamente, no caso de discriminação, qual é o direito ou garantia fundamental do cidadão que está sendo lesado porque relações de mero afeto, como e digo mero afeto porque não há reprodução, como os homossexuais, ou ainda como irmãos e irmãs solteiros que vivem a vida toda, ou filho celibatário que permanece com o pai, a filha solteira do militar que gozava do direito à pensão, tão recriminada. Quem sabe se ela vivesse tão somente com os pais, amando-os, cuidando deles de maneira recíproca, talvez numa situação assim muito bem caracterizada, pintada, por que ela não teria o direito? Vamos caminhar. Senhores, no relatório também se diz que administrativamente nós tivemos uma concessão do direito e, portanto, a lei não inova. Olha, pode aprovar ou não aprovar os militantes, que devo parabenizar, da causa dos homossexuais, até por declarações na imprensa, eles são maravilhosos. Eles disseram, nós não temos conseguido no legislativo. O nosso nobre colega disse, o tema foi debatido e discutido aqui e não aprovou-se nada. Senhores, eu quero perguntar a vocês, isso é omissão do legislativo? É de lógica formal exigir do legislativo que faça leis negativas? Existe lei que fala a estes ou aqueles não é concedido o direito. Não. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, considerando razões justificadoras para a concessão do direito para esta ou aquela minoria, para este ou aquele cidadão que tenha determinadas características, ele simplesmente evoca uma razão, uma justificativa, um critério, um requisito. E a igualdade, senhores, não é geral e restrita, é perante a lei. A lei pode definir critérios. A própria Constituição define critérios. O ministro de Estado, por meio de uma portaria, evoca um parecer que ele é volumoso, até bem escrito, mas ele serve, ele é muito bom, como um compêndio das jurisprudências e dos posicionamentos favoráveis e desfavoráveis no universo do judiciário. Senhores, parece hoje que a maioria das decisões judiciais foram favoráveis. Senhores, não foi. Eu vou falar sobre a própria decisão do STF e a última decisão do STJ, evocada pelo nosso companheiro também palestrante. É preciso até, talvez, às vezes é bom falar algumas coisas curiosas, né? Essa portaria do ministro, ela foi editada em dezembro do último ano do governo Lula, a ponto dos militantes, um dos chefes de associação dos militantes da causa homossexual, chamar o presidente Lula de Papai Noel, né? Daqueles que gostariam de usufruir os benefícios de dedução do imposto de renda e o de usufruto de pensão. Aí se sabe que, olha, a gente está comendo pelas beiradas, é uma das palavras de um dos militantes. A gente não consegue ir lá, mas a gente está doutrinando e conseguindo, até mesmo por bandeira política de partidos que estão governando, bandeira política ostensiva colocada em seus programas partidários, nós estamos conseguindo com que adquirir direitos sem lei. Sem lei. Vamos, então, verificar quais são os argumentos utilizados no âmbito do judiciário para que
eles cheguem à decisão de que a união estável, em que se configura mero afeto, regime de convivência duradoura, aqueles requisitos de união estável, eles também sejam estendidos aos homossexuais especificamente. Olhem só. Os argumentos aduzidos são igualdade. Olhando só assim, é perfeito. Liberdade de comportamento sexual. Vedação da discriminação. Dignidade da pessoa humana. Segurança jurídica para que essas relações sejam tuteladas pelo direito. E ainda se evocam argumentos subsidiários como, olha, outros países já teriam acolhido a tese dessa igualdade. Já há casamento homossexual em outros países. Além disso, a chamada morosidade do legislador, que alguns, em seus artigos, chegam a dizer de que o legislador é covarde por não tutelar isso. É dito também que há lacuna. Senhores, eu também devo ressaltar aqui que se há lacuna, não há lei. E o Poder Judiciário pode preencher essa lacuna da lei. Ele é obrigado a decidir. As circunstâncias em um processo específico, descrevendo o relacionamento, pleiteando o direito, são colocados ali. Então o judiciário decide, a partir destes argumentos, e contra uma outra parte, que normalmente é o Estado, ou instituições de plano de saúde, que normalmente evocam o quê? A lei. Sabe por que eles evocam a lei tão somente, a legalidade? Primordialmente no argumento contrário. Porque esses que assim defendem a não concessão do direito, eles acham intransponível os princípios de separação dos poderes. Mas os argumentos todos que possam ser evocados tanto para conceder o direito quanto para não conceder precisam ser aqui discutidos. Por favor, a próxima. Não é possível, 1 minuto só. Não. É o regimento da casa. Você já falou 15 minutos, falou 17 minutos já. Pois então vamos falar aqui. Por favor, olhe só. Decisão no TJ, relator. A exclusão dos casais homossexuais não viola o princípio da igualdade, porque tratamento diferenciado dos mesmos está racionalmente relacionado com o interesse estatal em promover procriação. Por favor. A construção argumentativa para aplicar a igualdade passa por desconsiderações de uma premissa básica. Dona Maria Berenice diz que hoje, família é uma relação de afeto. Aí ela disse o seguinte, pode passar para frente. Olha só. Olha, está tendo meios conceptivos, etc. Tem muitos casais heterossexuais que não têm filhos. Por que o direito protetivo da família recairia sobre eles? Eles não teriam direito. Chegam aqueles que têm relação de mero afeto, tentam pegar carona naqueles que, apesar de eu poder presumir de que eles irão procriar e dar novos cidadãos independentes para a nação, por meio de uma abdicação de profissionalização, etc. O que acontece? Ela afasta esse requisito. O próprio ministro, por favor, mais um pouco. Ela diz, inclusive, que também o convívio entre pessoas do mesmo sexo, ou de sexos diferentes, ligadas por laços afetivos, sem conotação sexual, cabe reconhecimento como entidade familiar. O parecer da AGU evocado pela presidência diz isso. E aí nós vamos já pular para a última discussão. Vamos mais. A decisão, isso eu devo passar. A decisão do STF pareceu ser por unanimidade. Senhores, não foi. Sabe o que é dito lá? Lewandowski, Gilmar Mendes e Peluso diz: convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva.
das espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Nos seus votos é dito lá o seguinte: na busca do sentido profundo da Constituição, é necessário verificar os elementos históricos da sua época. Vejam o voto de Carmen Lúcia. Passem, por favor, adiante. Há ali afronta a lógica formal de interpretação, porque não há norma negativa. Quando eu quero conceder o direito por um critério, eu simplesmente concedo para quem tem aquele requisito. Vamos mais. Para concluir, meu querido debatedor, está muito lindo a sua explicação, mas o horário cedeu. Só para concluir. Então para concluir, vamos lá para a última. Eu devo dizer aos senhores aqui o seguinte: são 60 mil no censo que se declararam em união estável homossexual. Nós temos 12 milhões de domicílios pelo censo 2010, em que as pessoas convivem na mesma casa e têm grau de parentesco diferente de pai e filho, de neto e assim por diante. Senhores, aqui, se a igualdade deve ser aplicada de maneira irrestrita e sem critério, se não for o conceito de família reprodutiva, aquela que eu posso presumir um papel social relevante, a usufruir o direito especial de proteção à família, se eu considerar que estiver contida dentro da dignidade humana a evocação do exercício e uso do direito protetivo à família para todo e qualquer cidadão, nós teremos um grande problema. Sabe qual é o problema? As irmãs solteironas poderão dar pensão uma à outra. E eu acho que essas relações são demasiadamente estáveis, auxiliam-se mutuamente e existem em grande número. E aí, senhores, o próprio decreto da Previdência Social não exige, para efeito de configuração da união estável, que se manifeste sexualidade. Porque aqui, se nós aprovarmos esse projeto dessa maneira, para os homossexuais, nós teremos efetivamente a instituição, por parte do Congresso Nacional, de uma discriminação inafastável. Sabe qual é, senhores? Se o ministro Aires Brito, em seu voto, ele disse que não existe vedação de nenhum tipo de comportamento sexual. O órgão sexual é um mero regalo, ou seja, as pessoas são pessoas. O resto é mero acessório. O não fazer sexo entre si, ter convívio duradouro, de mútua assistência, permanente, com todos os critérios para configurar uma união estável, não fazer sexo entre si também é uma opção sexual válida. Para alguns, desejável. Para outros, excepcional. Por último, a pirâmide etária, passa até a aparecer a pirâmide etária. Nós temos, no futuro próximo, uma reforma da Previdência, que o próprio ministro falou nas páginas amarelas da Veja. Nós vamos ter agora também uma proposta que foi apresentada aqui, de que nós vamos mitigar o direito à pensão de viúvas, condicioná-los, nós vamos retirar direitos, e essa discussão não pode ser dissociada dessa outra. Senhores, temos em mente também o seguinte: o impacto orçamentário financeiro de não haver discriminação de maneira geral e restrita, sem critério, e outra, quando uma lei é feita com critério, não há discriminação, porque todos os direitos e garantias fundamentais do cidadão são garantidos. Mas o usufruto do direito especial da família tem uma razão histórica de ser. Só a mulher que tinha. Nós vamos ter uma situação em 2031 em que nossas crianças serão o menor número daqueles que estarão usufruindo pensão uns dos outros. Sabe o que isso quer dizer? Se hoje eu confiro mais pensão para adultos e não se justifica a geração de nova dependência econômica entre adultos a ser subsidiado pelo Estado, sem que seja para a criação de uma nova dependência econômica, ou para a criação de novos cidadãos independentes, nós teremos um
problema agravado, sobretudo com a extensão para todas as relações de afeto existentes. Senhores, no voto do STF, eles pedem socorro. Diz que é aberto à conformação legislativa a sua própria decisão. Leiam o voto do STF. Vocês irão, coloca na conclusão, vocês irão ver que, aprovar esse projeto, nós teremos, esse penúltimo slide, conferir o direito de pessoa para os homossexuais apenas gera discriminação contra as demais organizações de relacionamento estável de afeto. O ser humano é um ser social, se relaciona das mais diversas formas, de maneira criativa, e há afeto e mútua assistência. 2, há injustiça. Primeiro, porque deles não há o exercício do relevante papel social que faz da família o alicerce da sociedade. De maneira ostensiva, não se confere direito para o heterossexual, mas deles se vê esse papel. Aliás, não se protege afeto dos heterossexuais. Não. Protege-se um ente do qual há novos cidadãos independentes. E outra, isso afetará sim a sustentabilidade da sociedade. 1, em financiar o seu sistema previdenciário. E 2, você incentiva, subsidiando a relação de mero afeto, incentiva o quê? Início de relação de dependência econômica entre adultos que, para o Estado, deveriam ser produtivos, autossuficientes e dar mais para o Estado do que receber. Eu gostaria de agradecer muitíssimo. Eu falo de maneira veemente, porque eu faço isso até mesmo quando eu falo de empenho, liquidação e pagamento de orçamento público. Eu sou professor dessa área. Então, esse meu afã em falar me é inato e não proporcionado pela questão temática específica. Eu agradeço muitíssimo aos senhores e estou à disposição. Muito obrigado, doutor Lúcio. E tirando a dor que o senhor deixou no meu pescoço aqui, foi perfeito o restante. Meu pescoço quase quebrou aqui. Pois bem, encerrada a exposição, eu quero aqui passar a palavra para o debate. E estão aqui catalogados 4 deputados que se manifestaram querendo debater o assunto. Antes, porém, eu quero aqui cumprimentar os deputados que estão presentes, o meu querido pastor Ronaldo Fonseca,